Segunda carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 em diante. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 em diante. E é por meio de Cristo. Você colocou 2 Crônicas, é 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 4 em diante. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será gloriosa o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo que ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Pai, fala conosco nesta manhã, uma manhã tão agradável e tão especial como esta que estamos vivendo. Que o Teu Espírito Santo continue ministrando entre nós, nesse momento, através da Tua palavra lida. Amém. Os dois capítulos que antecedem esse que lemos, que é o capítulo 1 e 2 dessa segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, são capítulos onde o apóstolo está dando orientações à igreja, aos membros de Corinto. Ele fala, por exemplo, sobre a necessidade de disciplinar um jovem que havia cometido pecado de incesto com a mulher do seu pai, e também sobre a necessidade de perdoá-lo. Ele fala sobre a importância do crente em Cristo Jesus ter gratidão, mesmo vivendo em meio às dificuldades. Ele fala sobre a importância do impacto que os crentes podem causar, sendo um bom perfume de Cristo. Ele fala sobre a integridade do crente na sua vida cotidiana, fala sobre a importância do bom testemunho, entre tantas coisas. Sendo que no capítulo 2, o apóstolo Paulo lança uma pergunta à luz de tudo isso que ele está orientando os crentes a viverem. E a pergunta é: quem é suficiente
para cumprir todas estas coisas. Se a vida cristã, ela nos convida a vivermos esta vida de integridade, de bom testemunho, como bom perfume de Cristo, se temos uma lei, sobre nós, os mandamentos de Deus, e somos convidados a vivermos, ele lança a pergunta: quem é suficiente para cumprir todas estas coisas? E aí quando chega no capítulo 3, que é o capítulo que nós lemos, ele responde a esta pergunta que ele havia lançado no capítulo 2, e ele responde: a nossa suficiência vem de Deus. Então, ao mesmo tempo que no capítulo 2 ele lança a pergunta: quem é suficiente para cumprir todas estas coisas? No capítulo 3 ele responde: a nossa suficiência vem de Deus. Interessante, irmãos, que nós vivemos num contexto, nós vivemos numa época, nós fazemos parte de uma geração que gosta, irmãos, gosta de pensar na suficiência própria. Nós temos uma mídia que, por exemplo, promete isso. Exemplo: aprenda inglês em 1 mês. Leia este livro ou faça este curso e se torne o maior vendedor do mundo. Desperte o gigante que está dentro de você. Essas frases não são incomuns a você, eu tenho certeza disso. Só que à luz da palavra de Deus, lendo o que estamos lendo, o apóstolo Paulo, ele está contrariando tudo isso. E ele está dizendo que a nossa força não vem de dentro, ela vem do alto. Ela não vem do homem, ela vem de Deus. Só que o apóstolo Paulo, irmãos, está trabalhando esta ideia de suficiência própria ou suficiência em Deus para trazer à mente dos seus leitores algo muito maior. Essa conversa que ele vem fazendo, de onde vem a sua suficiência para cumprir tudo aquilo que você precisa cumprir, essa ideia de que nós precisamos viver na suficiência de Deus e não na nossa suficiência, isso aqui são bases, irmãos, para o apóstolo Paulo lançar uma ideia muito maior. Ele está falando de antiga aliança e nova aliança. E quando ele faz essa analogia de suficiência própria ou suficiência em Deus, ele quer simplesmente trazer um assunto maior. Ele quer fazer um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. É mais fácil viver hoje na nova aliança, ou era mais fácil viver na antiga aliança? Você já deve ter ouvido perguntas sobre isso, e talvez você tenha escutado palavras do tipo: viver na antiga aliança era muito mais difícil. Viver na antiga aliança era muito mais desafiador. Mas dentro disso, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita, olhando para si mesmo, que você tem mais facilidade de tentar viver a vida buscando você mesmo resolver as suas questões? Você tem mais facilidade de viver a vida buscando em você mesmo as condições de resolver todas as questões que se colocam diante de você? Ou você tem mais facilidade de viver descansado e confiado em um Deus que faz todas as coisas por você? Se porventura você aí nesse momento respondeu para si mesmo que você é alguém do tipo que tem uma facilidade maior de buscar tentar resolver as coisas com a força dos seus braços, com os seus próprios recursos, e você em algum momento pense que era mais fácil viver, que é mais fácil viver na nova aliança do que na antiga, que na antiga aliança era mais difícil viver, mas você responde que você era alguém que tenta resolver as coisas tudo na força do seu braço, há uma contradição em você. Porque se você é alguém que busca viver a vida, tentando resolver tudo na sua condição, na sua força, na sua capacidade, eu quero te dizer que você está muito impregnado na antiga aliança, mais do que você possa imaginar. Porque a antiga aliança, meus irmãos, ela é a tentativa do homem fazer o seu melhor para agradar a Deus. Mas na nova aliança é Deus quem faz por nós.
Na velha aliança tudo vem de mim, na nova aliança nada vem de mim, mas tudo vem de Deus. É isso que Paulo está querendo construir com seus leitores. E ele está desejando construir isso porque ele aprendeu a viver na suficiência de Cristo. O seu discurso, ele não está divorciado da sua prática. Basta você estudar a vida do apóstolo. Não há aqui um divórcio entre o que ele diz com o que ele vive. Paulo é alguém que aprendeu a viver na suficiência de Cristo Jesus. Não que tenha sido fácil. Talvez você não saiba, mas aqueles primeiros anos da conversão de Saulo, aquele perseguidor dos cristãos que ia para Damasco, se encontrou com Jesus, se converteu. Talvez você não saiba, mas o início dos anos do ministério deste apóstolo são um momento na sua vida, irmãos, que ele tenta resolver as coisas do seu jeito, ele tenta viver na força do seu braço, mas ele precisou aprender e entender que é pelo Espírito Santo que a obra é feita. Tanto que quando ele está no início da sua viagem missionária, ele tem o desejo de evangelizar a Ásia. Mas o Espírito Santo diz que ele não deveria ir para a Ásia, deveria ir para a Europa. Não é para a Ásia que ele vai, é para a Europa que ele vai. Quando ele escreve lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 30, já alguém que havia aprendido a viver na suficiência de Cristo, ele diz: se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. Quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 4, 7 e 8, ele diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Então nós temos aqui, irmãos, um contraste entre a velha e a nova aliança. E esse contraste entre a velha e a nova aliança traz para nós a ideia: minha suficiência ou suficiência de Cristo. Agostinho é autor de uma frase que diz o seguinte: agiremos com falta ao Antigo Testamento se negarmos que ele provém do mesmo Deus bom e justo que o Novo. Por outro lado, interpretaremos mal o Novo Testamento se pusermos o Antigo em seu mesmo nível. Paulo concorda muito, irmãos, com esta frase de Agostinho. Paulo se identifica muito com esse pensamento. Então ele está apresentando e construindo teologicamente nesse capítulo uma nova aliança como algo muito superior a antiga aliança. E ele vai fazendo isso naquilo que lemos aqui. Ele vai apresentando as condições que colocam essa nova aliança como superior à antiga. Por exemplo, ele diz: olha, a velha aliança foi escrita em pedras, a nova foi escrita nos corações. Ele está se referindo aos 10 mandamentos, aquele episódio que Moisés sobe do monte e recebe do Senhor os 10 mandamentos, a lei escrita em tábuas. Mas ele, de certa forma, ele está querendo dizer: olha, vocês se maravilham, porque um dia Deus chamou Moisés no alto do monte e escreveu a lei em tábuas para ele. Vocês se maravilham por isso, então vocês devem se maravilhar ainda mais, porque na nova aliança ela não é escrita em tábuas, ela é escrita no coração. E ele está falando agora do momento da conversão, irmãos, momento que nós nos convertemos a Cristo espiritualmente, que Cristo tira de nós o coração de pedra, nos dá um coração de carne, muda o nosso interior, escreve a lei em nossos corações, e Ele mesmo, ao contrário do que acontecia na velha aliança, nos capacita a obedecê-la
Êxodo capítulo 34, versículos 1 e 2, narra o momento em que Deus dá a Moisés as tábuas da aliança. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, diz: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e em troca darei um coração de carne. Mas ele continua construindo esta ideia de que a nova aliança é superior à antiga. E ele diz: olha, a velha aliança traz marca da morte, mas a nova traz marca do Espírito e da vida. E os versículos vai dizendo: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso, nesse caso ele quer dizer, do que o ministério da letra? E ele vai dizendo, irmãos, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aqui ele está fazendo uma comparação, mais uma vez, entre a antiga aliança e a nova. A lei fala da antiga aliança, irmãos. E quando ele diz que a lei mata, é porque a lei revela o pecado. E esse é o papel da lei. O papel da lei é revelar o pecado, e quando ela revela o pecado, ela traz morte. Porque ela revela o pecado, mas ela não tira o pecado de você, é isso que ele está construindo. A lei ela te condena, não te absolve. Romanos capítulo 7, versículos 7 e 10, ele vai dizendo: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produz morte. Então Paulo está dizendo: olha, a lei, ela revela o pecado na sua vida, mas ela não justifica você. Ele vai dizendo: olha, a lei, ela não te concede o Espírito Santo. E ele continua: a lei não te dá uma herança, a lei não te dá liberdade, logo a lei não te dá vida. Como ninguém é capaz de cumpri-la, volta a nossa pergunta inicial: de onde vem a nossa suficiência? Como ninguém é capaz de cumpri-la, logo, o veredito da lei é morte, o veredito da antiga aliança é morte. É isso que ele quer dizer. E a nova aliança, irmãos? E a nova aliança, já que Paulo está fazendo esse contraponto? A nova aliança perdoa os nossos pecados, irmãos. Na nova aliança nós recebemos o Espírito Santo e ele nos capacita a obedecer às leis de Deus. A nova aliança nos traz vida, irmãos, porque na nova aliança o pecador foi substituído por Cristo, e em Cristo ele recebeu o perdão pelos seus pecados. Deus lançou sobre Jesus Cristo na cruz a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido e traspassado por nossas transgressões. Cristo morreu a nossa morte para podermos viver a sua vida. E o profeta Isaías profetizou muito tempo antes, dizendo: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelha, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E aí Paulo, para poder chegar à sua tese, chegar à sua ideia principal, ele ainda completa dizendo que a velha aliança traz um brilho que se perde, um brilho que se desvanece, mas a nova aliança traz um brilho permanente. Ele diz no versículo 11, e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória,
quanto maior será a glória do que permanece. Preste atenção, irmãos, preste atenção. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a glória da antiga aliança, embora uma glória que quando Moisés desce do monte, as pessoas não conseguem nem olhar para ele, preste atenção nisso. Embora uma glória, irmãos, com tamanha intensidade, ao ponto de tremer os montes em que Moisés estava quando recebe as tábuas com os mandamentos, e quando ele desce, as pessoas não serem capazes de olhar para ele. Essa glória da antiga aliança, ela foi desvanecente, irmãos, ela era desvanecedora, ela se perdia com o tempo. Ele não quer dizer que as vontades de Deus estabelecidas na lei, entenda isso, ele não quer dizer que as vontades de Deus estabelecidas na lei são inúteis, não, mas ele quer dizer que o seu tempo chegou ao fim, porque a lei conduziu a história até Cristo, e o fim da lei é Cristo. Então ele está fazendo aqui uma analogia do brilho da antiga aliança com o que aconteceu com Moisés quando desceu do monte. E o que aconteceu com Moisés quando desceu do monte? Ele recebeu as tábuas da aliança, desce de lá com uma glória tão esplendorosa que os israelitas não conseguiam nem olhar para o rosto de Moisés. Então o que Moisés fazia? Moisés cobria o véu com o rosto para que as pessoas pudessem chegar perto dele. Só que essa glória ela foi se perdendo. De modo que chegou um tempo em que Moisés, embora fizesse, ele não precisaria mais fazer. Chegou um tempo em que mesmo que a glória havia se perdido, Moisés continuava com o véu, porque ele não queria que as pessoas vissem que a glória se perdeu, mas a glória se perdeu. Então ele usa esse exemplo para dizer que essa glória da antiga aliança, ela tem um fim, ela tem uma data de validade, ela não é permanente. Então ele quer concluir isso, que a antiga aliança ela é inferior, ela é menor do que a nova aliança. E por quê? Pelos 3 motivos que falamos aqui. A antiga escrita em pedras, a nova escrita nos corações. A velha que trazia a marca da morte, a nova que traz a marca do Espírito e da vida. A velha aliança que trazia um brilho desvanecente, e a nova que trazia um brilho permanente. Tem uma ilustração que diz que um homem comprou um veículo, comprou um carro, tal como esses que nós conhecemos. Só que esse homem, ao comprar esse carro, ele não sabia como que o carro funcionava e todos os recursos que o carro tinha, então ele empurrava o carro, ele empurrava o veículo. Ao invés de entrar dentro dele, virar a chave, ele ficava empurrando o veículo. Então ele chegou em casa empurrando o seu veículo, todo feliz, chamou a família: olha, eu conquistei um carro e eu quero que vocês venham para dar uma volta comigo na cidade. Ele colocou a família dentro do carro e ficou empurrando o carro pela cidade, passando por vários lugares. Até que um dia alguém disse para ele que ele poderia pegar a chave, colocar na ignição do carro e ligar. E quando ele ligasse aquele carro, o motor do carro faria por ele aquilo que ele passou muito tempo querendo fazer com as suas próprias forças. E que a partir de agora não era mais com as forças dos seus braços, era com o motor do carro que faria isso por ele. Quando você não entende a superioridade da aliança que você vive como esse homem tentando empurrar o carro de um lado para o outro na força do seu braço. A gente pode pensar, irmãos, que esse texto, ele é só para os cristãos do primeiro século. Eu quero dizer para você que não. A gente pode pensar que nós estamos diante aqui de algo que fala aos crentes do primeiro século. Eu quero dizer para você que não. Ainda hoje é possível encontrar muitas pessoas empurrando carros, tentando viver a vida cristã na força do seu braço, quando a mensagem do Evangelho é a mensagem de que Cristo nos libertou da lei, e agora o poder não vem de nós, vem de Deus. A suficiência não é nossa, é dele. E aqui nós chegamos num ponto
Importantíssimo, irmãos, para você entender. O Evangelho de Cristo Jesus, ele traz para nós um convite ousado. Um convite ousado. O convite do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o convite para vivermos confiados em Deus e não em nós mesmos. É um convite para vivermos, irmãos, a vida na força do Onipotente. Você, como cristão, foi chamado para viver uma vida ousada. E viver uma vida ousada significa viver uma vida não na força dos seus braços, mas na força do Onipotente. Não é à toa que o salmista, do Salmo 91, muito tempo antes de Paulo estar falando isso, ele já dizia: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é a proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei, eu o glorificarei. Vou saciá-lo com legitimidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O convite ao Evangelho de Cristo é um convite ousado. E você mergulha em algo inferior. É essa a mensagem que precisamos entender. E você mergulha em algo inferior quando tenta viver pela força do seu braço e pela sua suficiência, porque viver pela força do seu braço e pela sua suficiência é viver amarrado e entranhado numa aliança antiga e inferior. Voltando ao episódio de Moisés, que é citado por Paulo. Moisés vivencia algo maravilhoso naquele monte. E mais uma vez Paulo quer trazer essa ideia. Você acha que teve glória na antiga aliança? Quanto maior será a glória na nova. E Moisés desce daquele monte, como nós já mencionamos aqui, o seu rosto brilhava de maneira que ninguém conseguia olhar para ele. Até aí tudo bem, Moisés teve contato com a glória do Senhor. Só que Moisés, ele começa a se perder, ele começa a errar. Quando aquela glória vai se perdendo e ele continua com o rosto coberto.
Não havia mais necessidade de estar com o rosto coberto, porque a glória já havia se perdido. Mas ele insiste em ficar com aquele rosto. Então, a ideia do apóstolo Paulo e mensagem para nós nesta manhã é que o convite a uma vida cristã é um convite ousado, irmãos. Porque viver a vida cristã na nova aliança significa viver uma vida de constante mover de máscaras, arrancar de máscaras. É isso que o Evangelho e que a mensagem quer nos trazer. Não é tempo de se viver cobrindo o rosto. É tempo de se arrancar as máscaras. É tempo de se tirar as máscaras. E é por isso que é ousado. Porque a gente tem muito mais facilidade na antiga. Sejamos sinceros. Onde a força vem de mim, e quando eu não sou o que eu deveria ser, eu cubro o rosto. Eu tento com todas as minhas forças, mas eu não consigo. Aí eu cubro o rosto. Aí no domingo desse pela manhã eu ponho uma boa roupa, fico elegante e venho com o rosto coberto, pensando que estou experimentando as maravilhas da nova aliança, quando estou entranhado em algo inferior. Estou entranhado numa aliança antiga, uma vida que eu tento viver pela força dos meus braços, e vivo cobrindo meu rosto, porque eu não sou o suficiente. De onde vem a nossa suficiência? Temos um conjunto de regras para cumprir, e muitas coisas para fazer e viver, para que aqueles que estão lá fora vejam Cristo em nós. De onde vem a minha suficiência? E eu penso que vem de mim. E começo a tentar fazer pela força dos meus braços, mas eu não consigo. Então a lei, ela me traz morte, porque eu não consigo. Aí eu vou e cubro o rosto. Você só é capaz de dar um passo e viver na nova aliança de Cristo Jesus quando você decide viver uma vida cristã ousada, sem máscaras. Sem máscaras. Então Paulo está falando para esse grupo de irmãos nossos aqui, que é preciso tirar, por exemplo, a máscara do legalismo, ou da religiosidade, como você queira chamar, ou do tradicionalismo, como você também queira dizer. Porque nesta época os fariseus, eles usavam a máscara do legalismo, mas Jesus mesmo desmascarou e chamou eles de hipócritas, de sepulcros caiados. Os fariseus não tinham coragem de confrontar seus próprios pecados e condenavam na vida dos outros aquilo que eles mesmos praticavam. Mateus 23, 27 diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Aí a gente vai, irmãos, a gente põe a máscara do legalismo. Como a gente gosta da máscara do legalismo. A gente adora a máscara do legalismo. Essa máscara, ela é muito usada por nós. A gente adora dizer a respeito do outro, quando a gente não é capaz de fazer aquilo que nós estamos dizendo a partir do outro. Ou muitas vezes fazemos diferente, mas que nos igualam em total condição uns ao outro. Mas a gente adora, irmãos, dizer a partir do outro. A gente adora passear pelos corredores da igreja com a máscara do legalismo e dizer: você não é digno. Onde o pastor estava com a cabeça, onde colocou você para fazer isso. Não, você não é digno. A gente adora flertar com a antiga aliança e usar as máscaras do legalismo para dizer que o outro não é digno. É preciso tirar a máscara da coragem.
Essa coragem, entre aspas, é autoconfiança. Autoconfiança que um dia o apóstolo Pedro, diante daqueles que eram seus pares, seus irmãos, diante do próprio Senhor Jesus, encheu o peito de coragem para dizer: eu estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão, como para a morte. Pouco tempo depois estava negando o Senhor Jesus. É a famosa autoconfiança, ou arrogância espiritual, se você quiser assim chamar. Deixa eu te dar um conselho. Eu gosto de dar esse conselho de vez em quando, já dei ele algumas vezes aqui do altar. Foge daquele irmão ou irmã que é arrogante espiritual. Foge que é laço. Corre dele, corre dela, corre com força, com força. Viu arrogância espiritual, corre com força. Essa pessoa está mergulhada numa aliança inferior, está mergulhada em algo que já se esgotou na cruz do Calvário. Corre dele, meu irmão, corre dela. Não tente ser igual a ele, não se engane, porque às vezes você pode até se enganar. Olha, eu queria mesmo ser igual a essa pessoa. Não pense isso. Não pense isso. Não pense isso. Jamais deseje isso. Jamais deseje ser igual àquele que arrota espiritualidade. Jamais, jamais. É nesse entendimento que a gente precisa tirar a máscara do impressionismo. E a gente se lembra de Ananias e Safira, que fizeram o que em si era lícito com a motivação errada, porque queriam impressionar. Como a gente gosta da máscara do impressionismo. A gente às vezes pensa que o reino de Deus é como aquelas obras de arte, que você vai ver algo tão bonito pintado e logo lá embaixo você vai ver o nome de quem a fez. A gente pensa que a vida cristã é pintar obras de arte, onde eu tenho que ficar assinando aquilo que eu fiz. Tem crente querendo colocar a sua assinatura em tudo que faz, porque ele faz o que é lícito com a motivação errada. A assinatura não é sua. Aí, por não entender essa dinâmica, a gente também vive usando a máscara da mentira. E eu trago à memória para você os irmãos de José. Enganaram seu pai, mentiram por anos para o seu pai. E um dia, quando estavam diante de José como governador do Egito, ainda tiveram a audácia de dizer: somos homens honestos. E aí Paulo está dizendo, e tentando dizer para aqueles daquela época, isso, irmãos, a glória da antiga aliança chegou ao fim. Mas eles não entenderam isso. E porque não entendem isso, têm a mente endurecida. A mente endurecida. Olha, eles vão à sinagoga, eles leem as escrituras, mas eles não discernem a mensagem principal. Irmãos, preste atenção nisso que eu acabei de dizer. Eles vão às sinagogas, eles leem as escrituras, mas eles não discernem a mensagem principal. A gente pode viver uma rotina de estar diariamente aqui, lendo as escrituras e não discernirmos a mensagem principal. E a mensagem principal é que o Evangelho
é novidade de vida. Eu me basto hoje com essa definição a respeito do Evangelho. Eu me basto com ela. O Evangelho é novidade de vida. É novidade. É novidade. Não se escandalize com o que eu vou dizer. De vez em quando, alguns podem se escandalizar. Nós precisamos desista de reunir os seus melhores esforços para tentar agradar a Deus. Pare de tentar reunir os seus melhores esforços que vêm de você para tentar agradar a Deus. Desista de viver na antiga aliança e entenda de uma vez por todas que tudo vem dele. A nossa suficiência vem dele. Não é por você, é por ele. A antiga aliança revelava o pecado, mas não tirava o pecado. Dizia o que é certo e o que é errado, mas não justificava. Não colocava o Espírito Santo dentro de você, que é colocado na nova aliança, e é Ele que te capacita a cumprir aquilo que por você mesmo você jamais será capaz de cumprir. Jamais. Então entenda que um véu é removido na nossa conversão. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Na conversão, irmãos, costumamos dizer que as escamas caem dos olhos. O véu é removido do coração e a luz da verdade penetra na nossa alma. A conversão, irmãos, é uma transferência da escravidão para a liberdade. Na conversão, nós morremos para o mundo, morremos para o pecado, morremos para a carne e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. Na conversão nós nascemos do alto, na conversão nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. E as várias máscaras que usávamos passam a ser não compatíveis com a vida que recebemos de Cristo. Nessa novidade de vida, o Espírito Santo nos concede liberdade. E 2 Coríntios 3,17, o apóstolo Paulo vai dizendo: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. O Espírito Santo nos liberta da tola ideia de querer viver de aparência. Eu quero dizer para você que nessa novidade de vida que é o Evangelho, é possível, irmãos, é possível viver uma vida autêntica, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E para completar, nessa novidade de vida que é o Evangelho, nós somos transformados progressivamente na imagem de Cristo. O projeto de Deus, irmãos, é que aqueles que foram convertidos e foram libertos pelo Espírito Santo alcancem o pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa. Na antiga aliança, somente Moisés pôde subir ao monte, ter comunhão com Deus. Mas na nova aliança, todos nós, crentes em Cristo Jesus, temos o privilégio de desfrutar da comunhão com o Senhor. Por meio de Cristo, nós podemos entrar no Santo dos Santos e não precisamos escalar nenhuma montanha. Hoje, irmãos, hoje,
todos nós não precisamos escalar o monte. Aqui onde estamos em comunhão com o Senhor. Grave uma coisa: a lei pode nos levar a Cristo, mas somente a graça pode nos tornar semelhantes a Ele. A lei pode nos levar a Cristo, mas somente a graça pode nos tornar semelhantes a Ele. Você pode se colocar de pé? O Evangelho é a proposta mais ousada da sua vida. Viver o Evangelho é a proposta mais ousada da sua vida. Você pode dizer isso comigo? Diga, se referindo a você. Viver o Evangelho é a proposta mais ousada da minha vida. Mais uma vez, viver o Evangelho é viver a proposta mais ousada da minha vida. Mas não se engane, não é porque você tem que cumprir um monte de regra pela suficiência do seu braço. A ousadia é justamente ao contrário. É porque você tem que desistir de viver pela força do seu braço para viver a sua suficiência nele. Se fosse pela força do seu braço, não teria ousadia. Não teria ousadia. O Evangelho não é ousado quando você tenta viver por você mesmo. Ele só é ousado quando a gente desiste de viver por nós mesmos e a gente passa a viver pela suficiência dele. É o Espírito Santo dele em mim que me capacita, me encoraja e me leva a viver uma vida que o agrade. Mas e quando eu me deparo com a dura constatação de que ninguém é capaz de cumprir a lei? Aí a palavra de Deus me diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu descanso na graça e no perdão de Deus. E porque eu descanso na graça e no perdão de Deus, o outro, quando é o pior pecador do mundo, ele só é a imagem de mim mesmo. Mas que coisa horrível que o outro fez. É você no espelho. É você no espelho. Mas tem graça de Deus para você, como também tem para ele. E aí a gente entende o Evangelho e vive debaixo dessa perspectiva. Aí a nossa comunhão, ela é melhor. Aí a nossa comunhão é melhor. Aí a gente caminha à plenitude, mesmo com as nossas falhas, sabendo que Deus, através do seu Espírito, está nos aperfeiçoando para um dia sermos a imagem do Filho de Deus.